Todos bem-vindos, é sempre uma alegria encontrá-los. Marcelo, estou lhe vendo aí, seja muito bem-vindo. Queridos, hoje nós retomamos nosso conteúdo, né? Hoje nós vamos começar aí a última etapa do nosso curso. A gente vai agora, durante o mês de novembro, ver aí o que nos falta. A minha ideia é de que na última semana de novembro a gente conclua o nosso conteúdo. Nós vamos ver os crimes contra a incolumidade pública, a gente vai começar a vê-los hoje. Depois a gente avança para os crimes contra a paz pública e finalizamos o semestre com os crimes contra a fé pública. Então, nós vamos começar hoje o estudo dos crimes contra a incolumidade pública. Como eu falei por mensagem, eu queria só explicar melhor. Hoje a gente vai ver a aula normal, conteúdo normal, repito, seguindo aí com o nosso conteúdo. E na quinta-feira, depois de amanhã, aí eu vou fazer uma aula mais curta, apenas para comentar a prova, tá? Então, na próxima quinta-feira, a gente vai ter uma aulinha mais curta, a gente começa aí às 7h30, vamos até mais ou menos umas 8 horas, apenas e tão somente para comentar a prova. Tá certo? Combinados, então? Tá entendido? Então, hoje a gente vai ver do artigo 250 ao 259. Quinta-feira a gente vai fazer uma aula apenas para fazer os comentários em relação à prova. Repito, a aula de quinta-feira será uma aula mais curta, uma aula onde eu não vou fazer chamada. E aí, na terça-feira da semana que vem, dia 10, aí nós vamos concluir o estudo dos crimes contra a incolumidade pública. Então, nos faltam 3 unidades: crimes contra a incolumidade pública, crimes contra a paz pública e crimes contra a fé pública. Então, hoje, então, essa é a nossa programação dessa semana e da próxima. Com isso, vocês veem, hoje a gente vai começar essa unidade, crimes contra a incolumidade pública, quinta-feira, comentários da prova, terça-feira da semana que vem, a gente vai falar ainda sobre a segunda parte do estudo dos crimes contra a incolumidade pública, e na quinta-feira da semana que vem, a gente vai ver, numa única aula, essa unidade, que são os crimes contra a paz pública, de forma que dia 12, a gente vai ter visto aí quase todas as unidades, vai ficar faltando a última unidade, que nós vamos começar na semana seguinte. Então, a minha expectativa é de que na última semana de outubro, de novembro, perdão, a gente faça a conclusão do nosso conteúdo. E a matéria que eu vou cobrar de vocês na AV3, prova que nós faremos no começo de dezembro, será apenas a matéria que a gente vai começar a ver hoje. Então, a matéria de hoje para frente. Crimes contra a incolumidade pública, contra a paz pública e contra a fé pública. Tá? Quando a gente fala de crimes contra a incolumidade pública, nós precisamos entender que esses crimes são crimes que protegem a sociedade de uma forma mais ampla. Protegem a sua saúde, protegem o seu bem-estar, protegem efetivamente a sociedade no sentido
mais amplo possível. Nessa unidade, que ela está compreendida aí do artigo 250 ao artigo 285, nós não vamos ver todos os crimes especificamente, né? Então, aqui, um aviso importante. Nessa unidade, eu vou pensar, separar alguns crimes, nós vamos ver alguns crimes, e dentro desse cenário, a gente vai trabalhar com alguns que são os mais importantes. Então, eu não vou ver todos os 36 artigos, eu vou fazer uma seleção daqueles que são os mais importantes. E para fins de prova, né, só irei cobrar, só valerá esses crimes que nós vamos ver aqui em sala. Tá? Então, não são todos, eu vou pensar os mais importantes de hoje. Nós vamos ver do 250 ao 259, e na semana que vem, repito, na terça-feira da semana que vem, a gente volte para estudar esses artigos, a gente vai ver do 269 até o final. Então, eu não vou ver todos com vocês, mas os que eu vir em sala, vou cobrar na prova. Os que nós vamos ver hoje, eles têm entre si uma conexão, eles têm entre si um fio condutor, ele tem entre si alguns elementos comuns, alguns elementos de interseção. Nós vamos ver hoje o capítulo 1º desse título, que são os crimes de perigo comum. São situações criminosas que o que nós temos aqui é um risco coletivo, um risco social que eu estou causando efetivamente à sociedade. Então, a gente vai ver agora uma série de condutas, todas elas a gente vai perceber muito parecidas entre si, são crimes próximos e parecidos entre si. Eu costumo brincar que muda só a tragédia, muda só a natureza da desgraça que a gente está causando aqui. A gente vai ver a explosão, incêndio, inundação, desabamento. Então, são vários elementos parecidos, próximos entre si, todos eles causando risco, perigo à coletividade. Existe um risco coletivo aí que é levado em conta, e aí a gente vai entender que esses crimes protegem, têm como objeto protegido essa tranquilidade, essa paz, essa saúde coletiva. Ou seja, todos os crimes que nós vamos ver nesse capítulo, e na verdade todos os crimes que nós vamos ver nesse título, são crimes que não têm uma vítima determinada, eles não estão atingindo ou buscando atingir uma vítima específica. Eles buscam aqui atingir uma coletividade. Então, são crimes em que eu não tenho efetivamente um indivíduo sendo vítima, um indivíduo sendo o alvo efetivamente desses crimes. O que nós temos aqui sempre é uma coletividade, é sempre um elemento coletivo que está sendo atingido. Então é importante que a gente visualize que esses crimes do 250 em diante, eles estão visando a sociedade, ao coletivo. Eles não visam, repito, um indivíduo especificamente, eles não vão visar um alvo especificamente. Por mais que eles atinjam, às vezes, a casa de alguém, a fábrica de alguém, eles têm um risco coletivo muito claro, de expor a um perigo comum, de expor a um perigo que vai além daquela vítima específica. É isso que a gente vai visualizar a partir do artigo 250. Então, o artigo 250, ele traz o primeiro desses crimes, que é o crime de incêndio. Então, veja aí o crime de incêndio. Primeira coisa, essa sequência de crimes que nós vamos ver hoje, incêndio, explosão, desabamento e outros, são crimes que nós vamos efetivamente tomar como crimes de natureza subsidiária. O que significa isso? São crimes em que eu vou utilizar, vou trabalhar com eles, vou tipificar as condutas com eles, desde que eu não visualize, eu não encontre, eu não veja elementos outros,
desde que eu não veja efetivamente outros elementos que tipificariam condutas mais próximas, mais específicas. Então, se eu incendiar uma casa com objetivo exclusivo, claro, delimitado, definido, de matar aquela pessoa, eu vou responder pelo homicídio com emprego de fogo, né? Então a gente vai entender que esses crimes, incêndio, explosão e todos os outros que nós vamos conversar na aula de hoje, são crimes de uso claramente subsidiário. Então, eu utilizo sempre quando eu não tenho uma tipificação mais adequada, eu não tenho uma tipificação que se encaixe melhor naquela determinada hipótese. Então, a gente vai usar esses crimes sempre quando a gente não consegue trabalhar com outros crimes específicos. É por isso que, por exemplo, nós temos no Brasil, vocês vão estudar isso em Penal 4, uma legislação antiterrorista. Existe o crime tipificado de terrorismo no Brasil. Mas o crime de terrorismo tipificado no Brasil, ele diz que aquela ação terrorista, ela deve ser utilizada, ela deve ser realizada, ela deve ser feita com motivação vejam, religiosa ou xenófoba. Então, ele exclui, por exemplo, da tipificação dos crimes de terrorismo, a motivação política. Então, muitas vezes, como eu não posso tipificar o crime como um crime de terrorismo, porque eu percebo que a motivação que ele existe é uma motivação política, me sobrará as possibilidades de tipificar esses crimes com esse conjunto de delitos que a gente vai ter aqui. Então, a gente vai perceber que esses crimes que a gente vai ver a partir de agora, incêndio, explosão e outros, têm essa utilização subsidiária. Eu os utilizo quando não for possível, quando não existir aí a possibilidade, repito, de um uso de um outro crime, de uma outra conduta que seja mais específica. Por exemplo, naquele contexto que nós vivemos no Ceará no ano passado, daquelas ações perpetradas e organizadas pelo crime organizado, né? Vocês devem se recordar, no começo de 2019, onde tivemos incêndio de ônibus, né? Incêndio de determinados veículos e etc., se encaixa aqui nessa figura, até porque eu não tenho como tipificar aqueles delitos como delitos de terrorismo. Então, veja aí o primeiro deles, artigo 250, causar incêndio expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outro. Então, eu incendei um galpão, um ônibus, um carro, uma casa, eu estou, de alguma forma, gerando um risco coletivo. Aquele risco, ele não é um risco que se limitará, que se restringirá apenas e tão somente a aquele determinado indivíduo. Ele vai ser um risco que vai transcender, né, que vai avançar, que vai ser capaz de atingir outras pessoas. Essa modalidade do caput, ela só vai existir na modalidade dolosa, ela só existe quando esse determinado fato é realizado de forma dolosa. Então, a gente só vai ter essa modalidade se, repito, no caput, a gente vai já ver a figura culposa, mas no caput eu tenho que ter aqui o ânimos, a intenção, o dolo de incendiar. Então, eu tenho aqui uma carga dolosa da qual eu não me afasto. O parágrafo 1º, ele vai trazer uma série de figuras que são figuras que aumentarão a pena através de uma majorante, né? Então, nós vamos ter aí, no parágrafo 1º, essa majorante. Veja que ele diz, as penas aumentam-se de 1/3. Então, eu tenho lá no caput uma pena de 3 a 6 anos, então, ocorrendo, existindo uma dessas hipóteses efetivas aí do parágrafo 1º, essa pena será aumentada
de 1/3, né? Então, eu tenho aí um aumento de 1/3 nessas figuras. O que diz aí o parágrafo 1º? Inciso 1º. Se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio. Então, eu incendeio algo, eu vou lançar fogo em algo para obter algum tipo de vantagem. Houve um caso no interior de São Paulo, interessante, caracteriza bem esse inciso 1º, que eram 2 sócios de uma empresa. Essa empresa ela vendia equipamentos de prevenção e combate a incêndio. Vendiam extintores de incêndio, vendiam alarmes de incêndio, e eles começaram a incendiar alguns locais, algumas casas abandonadas, incendiaram um galpão abandonado de uma fábrica, para criar naquela sociedade, né, um receio, né, de incêndios iminentes, incêndios que poderiam ocorrer a qualquer momento, e aí gerava uma demanda, digamos assim, pelos equipamentos, pelos produtos que eles vendiam. Então, era um exemplo dessa a figura aí do inciso 1º, onde você tinha, insisto, um crime de incêndio que é motivado, que é causado pelo desejo efetivo de receber algum tipo de vantagem financeira com isso. Aí ele chega no inciso 2º, se o incêndio aí ele vai listar no inciso 2º um conjunto de locais que, em ocorrendo incêndio nesses locais, eu tenho aí um aumento de pena. Então, veja o que diz aí o inciso 2º. Se o incêndio é em casa habitada ou destinada à habitação. B, em edifício público ou destinado ao uso público ou em obra de assistência social ou de cultura. C, em embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo. Por exemplo, aqui, no ano passado, insisto, quando nós tivemos aquelas ações realizadas pelo crime organizado no Ceará, né, que vários ônibus foram incendiados, vans foram incendiadas, você teria aqui essa linha C. Então, há na linha C um aumento de pena quando o destinatário, né, daquele determinado incêndio é um veículo com essas características. D, em estação ferroviária ou aeródromo. E, em estaleiro, fábrica ou oficina. F, em depósito de explosivos, combustível inflamável. O F, a gente percebe bem no F, essa dimensão, esse valor protegido por esses crimes, que é exatamente esse risco coletivo, esse risco comum, ou seja, quando eu incendeio um depósito de combustíveis, quando eu incendeio, por exemplo, um depósito de material inflamável, aquilo ali tem um risco coletivo, tem um risco, muitas vezes, completamente determinado. Não consigo ali, de forma precisa, descrever, delimitar o risco que esse determinado fato gera, né? A gente vai ter aqui um risco bem elevado a partir da linha F. G, em poço petrolífero ou galeria de mineração, aqui o mesmo raciocínio, quer dizer, eu tenho aqui na linha G, assim como eu tenho na linha F, um risco maior ainda, porque ao incendiar um local com essas características, né, eu não sei exatamente qual é o alcance que aquele incêndio vai ter, quais são as dimensões precisas que eles podem vir a ter. Então, ao incendiar um depósito de combustíveis, um poço petrolífero, uma mina, muitas vezes com materiais ali perigosos e que põem um risco maior, eu tenho um alcance muitas vezes indeterminado. E, finalmente, lavoura, pastagem, mata ou floresta, apenas uma ressalva em relação a essa linha H. Aqui a gente vai ter que contextualizar e fica bem caracterizado o que eu falava agora há pouco, que esses crimes que nós estamos vendo na aula de hoje são crimes de natureza subsidiária, porque essa linha H, ela não deixa de ser aplicada, mas eu vou ter que contextualizar essa linha
com a lei dos crimes ambientais. Então, dependendo de onde eu esteja lançando fogo, né? Se eu estou lançando fogo numa área de proteção ambiental, numa floresta nacional, num parque estadual, tudo isso é alcançado pela lei dos crimes ambientais. Essa linha H, ela vai ser empregada muito mais quando eu tiver ali uma lavoura ou mata mais doméstica, menor, parte do sítio da vítima, uma parte ali de uma praça, né, na cidade, ou seja, que eu não aplique a legislação específica própria aí das leis e da legislação ambiental. Então, o que a gente percebe no artigo 250? Aí ele vai finalizar com um parágrafo 2º, se culposo incêndio. Então, veja, o caput traz a figura básica, a figura principal básica, que é o incêndio doloso. Ele vai trazer no parágrafo 1º uma série de aumentos de pena, através de uma majorante aí, em que eu tenho um aumento de 1/3, dependendo de onde aquele incêndio foi gerado, se foi no ônibus, se foi numa estação ferroviária, se foi num aeroporto, se foi num depósito de combustíveis. Então, eu tenho o caput que fala do incêndio doloso, tenho as causas de aumento de pena aí do parágrafo 1º. E o parágrafo 2º define o crime como culposo. Tenho o crime culposo, ou seja, aqui eu não tive a intenção, eu não tive o ânimos específico de incendiar, mas acabei causando efetivamente essa ação. Então, eu tenho aí, dentro dessa lógica, a ideia de que vou ter, repito, um crime também na modalidade dolosa, feita e realizada, da modalidade culposa, feita e realizada dentro desse cenário. Agora, o que a gente vai ver a partir de agora são os próximos crimes, e nós vamos ver que há uma correspondência com essa estrutura que a gente acabou de ver. O que foi que ele falou? Pratiquei incêndio, aumento a pena, o incêndio culposo. O que a gente vai ver agora, digamos assim, vai mudar só a desgraça. A gente vai sair do incêndio para a explosão, para outros tantos. Mas a estrutura continua sendo a mesma. Veja aí o artigo 251. Né? Ele fala de explosão. Expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos. Parágrafo 1º, se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos. Então, o que a gente vai ter aqui? Primeiro, o crime, diferente do crime anterior que a gente falava de incêndio, aqui a gente tem um crime de explosão. Lá no incêndio, eu tenho que causar efetivamente o incêndio, tem que existir um incêndio efetivamente. Aqui a gente já vai ver uma lógica diferente, porque veja que ele coloca aí, ó, expor a perigo a integridade física ou ao patrimônio, expor a perigo da vida, a integridade física ou patrimônio, mediante explosão ou arremesso ou simples colocação. Então, o crime vai existir, o crime vai se consumar se de fato a explosão ocorre, mas ele também acontece se eu apenas colocar aquele artefato, né, com potencial risco de explodir, ou mesmo se eu apenas arremessar aquele artefato. Mas ele faz uma separação entre o material que eu utilizei no caput e o material que eu utilizei no parágrafo 1º. Veja que no caput ele fala em engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos. A pena aí é de 3 a 6 anos. No parágrafo 1º, ele fala em se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos. Então, qual é a separação que a gente vai ter que ter aqui? A dinamite ela é formada por um produto chamado TNT, trinitrotolueno. Inclusive foi a invenção do Alfred Nobel, né, do prêmio Nobel, a invenção foi dele. Então, eu tenho na dinamite,
e em outras substâncias, o uso apenas e tão somente para explosivo. Então, a dinamite e outros produtos, como, por exemplo, o C4, que é um explosivo militar, ele só serve para ser explosivo, ele não tem outra utilidade, ele não serve para outra coisa. Ele já é feito com o objetivo único e exclusivo de funcionar como explosivo. Então, ele vai trabalhar sempre como explosivo, ele não tem aí outra utilidade senão essa. Repito, aqui eu tenho a dinamite, eu tenho o C4, tenho outros materiais. Agora, existem outros produtos que não são feitos para serem explosivos, eles não têm o uso principal ser explosivo, mas funcionam como tal. Vocês devem se recordar, agora, há uns poucos meses, aquela explosão terrível, né, provocada no Líbano, né, em Beirute, no Líbano, vocês devem se recordar, e aquela explosão toda foi causada por um depósito, né, estava no navio de nitrato, que é um material muito utilizado como fertilizante, como defensivo agrícola e etc., mas que tem em alguma capacidade explosiva. Então, veja, a diferença do caput para o parágrafo 1º é que no caput eu vou ter um produto feito exclusivamente para funcionar como explosivo, a dinamite é um exemplo disso, e no parágrafo 1º eu causei aquela explosão com outro produto qualquer que não necessariamente o explosivo. Então, o crime é o mesmo, a gente tem a mesma figura criminosa, mas em gravidades diferentes. No caput eu tenho uma pena de 3 a 6 anos, e no parágrafo 1º tem uma pena aí de 1 a 4 anos. Então, há uma diferença significativa aqui, né? E aí, reproduzindo o que nós vimos no 250, veja o que diz aí os parágrafos. Parágrafo 2º, as penas aumentam de 1/3, mesmo a majorante de 1/3, se ocorre qualquer das hipóteses previstas no parágrafo 1º, inciso 1º do artigo anterior, ou se é visada ou atingida qualquer das coisas enumeradas no inciso 2º do mesmo parágrafo. Então, ele nos remete àquele parágrafo 1º que a gente acabou de ver no artigo 250. Então, se essa explosão ela é causada, né, ela é gerada num depósito de combustíveis, né, num ônibus, se ela é gerada, por exemplo, num aeroporto, a gente vai ter o mesmo aumento de pena que nós temos no incêndio. Então, veja que eu falava agora há pouco a vocês, e agora começa a ficar um pouco mais claro, de que esses artigos, eles são muito parecidos entre si, muda só, aspas, a desgraça, né? A gente tinha visto o incêndio, agora a gente vai ver a explosão e vamos ver os outros, mas ele acaba voltando a essa lógica. A conduta do caput sempre dolosa, depois, veja aí o parágrafo 3º, no caso de culpa, se a explosão é de dinamite ou substância de efeitos análogo, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Nos demais casos, a detenção de 3 meses a 1 ano. Ele reproduz a mesma lógica que ele empregou, que ele utilizou, separando a natureza do explosivo que você estava utilizando ali. Então, a gente vai ter efetivamente a ideia de trabalhar com essa lógica, né? Caput sempre a conduta dolosa, aumento de pena e a possibilidade da conduta culposa. No 252, a gente vai ter a mesma lógica, só muda, repito, aspas, a desgraça. Veja o que nós temos aí no 252. Uso de gás tóxico ou asfixiante. Expor a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio. Veja que ele começa do mesmo jeito. Expor a perigo a vida, integridade física ou patrimônio. Pelo incêndio, pela explosão, e agora usando de gás tóxico ou asfixiante, parágrafo único, se o crime é culposo. Temos aqui a mesma estrutura, dolo no caput, parágrafo trazendo a modalidade culposa. E aqui é qualquer tipo de gás que possa causar, né, ou que tenha um nível de toxicidade não apenas letal,
mas que cause algum tipo de lesão, algum tipo de dano. Então, não necessariamente, para que eu caracterize aí o gás do 252, esse gás tem que ser tóxico, né? Desculpa, tem que ser letal. Ele pode ser um gás, por exemplo, que não mate, que não tenha capacidade letal, mas que cause danos, que cause, com alguma gravidade, efeitos em relação àquele determinado elemento. Quando a gente vai para o 253, mesma lógica. Olha aí o que diz no 253. Fabrico, fornecimento, aquisição, posse, transporte de explosivos ou gás tóxico ou asfixiante. Artigo 253. Fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar, sem licença da autoridade, substância ou engenho explosivo, gás tóxico, asfixiante ou material destinado à sua fabricação. Primeira coisa importante do 253. Temos aqui uma norma penal em branco. O 253 é uma norma penal em branco. Então, a gente tem aqui, efetivamente, uma norma penal em branco. Por quê? Quando ele fala aqui sem licença da autoridade, nós vamos precisar complementar essa norma do 253 com outras normas, muitas vezes de natureza administrativa, que serão normas que vão definir qual é a autoridade que vai fazer esse controle, em que medida ele fará esse controle, de que forma ele fará esse controle. Para dar um exemplo, explosivos, né, a fabricação, por exemplo, da dinamite ou de outros explosivos do Brasil, é uma atividade toda ela controlada pelo Exército Brasileiro. Então, a fabricação, a compra dos insumos, o transporte, a comercialização e o uso desses explosivos, toda essa cadeia ela é controlada pelo Exército Brasileiro. Por exemplo, até mesmo as empresas que fazem a fabricação e as empresas que não fabricam, mas fazem o uso, por exemplo, preciso fazer o uso de dinamite numa pedreira que eu exploro comercialmente, né? Ou numa obra de engenharia que eu preciso, por exemplo, explodir uma parte de uma montanha para construir ali um túnel ou uma rodovia. Essas empresas especializadas nesse tipo de atividade, ou seja, no emprego de dinamite para causar essas explosões, essa atividade ela é controlada pelo Exército Brasileiro. Então, ele controla os insumos, ele controla a fabricação em si, ele controla todo o transporte e ele controla a utilização. Até mesmo há regras específicas editadas pelo Exército Brasileiro de descarte desse material. Então, imagina que determinado material não foi utilizado, houve uma falha, houve um defeito. Até mesmo nesse caso, a gente vai ter efetivamente o descarte, controlado pelo Exército. Então, aqui é um exemplo, repito, de norma penal em branco, porque eu preciso de uma complementação de uma norma de natureza administrativa, e não bastasse isso, toda a cadeia ela vai ser controlada. Então, o que nós temos aqui? O crime vai existir quando eu fabrico sem autorização do Exército, ou eu fabrico além da autorização, porque a autorização é dada assim, você vai poder fabricar tantas toneladas de dinamite naquele período. Então, se eu fabricar mais do que me foi autorizado, ou se eu comercializar mais, ou se eu não tiver, por exemplo, as guias de transporte para fazer o transporte regular desses explosivos, desse gás, eu irei responder pelo crime. Tá? Aqui, entendam, eu não estou explodindo nada, estava explodindo nos artigos anteriores, mas o crime, como tem um risco à coletividade, como tem um risco ao o todo, né, da sociedade, eu vou ter um crime pelo simples transporte, pela simples posse ou pela fabricação sem as devidas permissões das autoridades necessárias. Veja o que diz aí o 254. Causar inundação expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio
de outrem, reclusão de 3 a 6 meses e multa, no caso de dolo, ou detenção de 6 meses a 2 anos, no caso de culpa. Veja que ele vai mudando um pouquinho a estrutura, né? Porque lá nos artigos anteriores ele definia o dolo no caput e ele colocava a conduta culposa em um de seus parágrafos. Aqui no 254, na inundação, ele foi um pouco mais econômico, porque ele fala lá em causar inundação, com a mesma fórmula repetindo, ó, expondo a perigo à vida, integridade física ou patrimônio, e quando ele vai na pena, ele traz as duas penas, do crime doloso e do crime culposo. Repito, ele foi um pouco mais econômico em relação a isso, mas, de qualquer maneira, as condutas continuam sendo as mesmas condutas que ele vai ter em relação a isso. Ele vai trabalhar com o mesmo grau de conduta, que é a conduta dolosa e a conduta culposa. E aí, veja, no 254, eu estou causando a inundação. Eu estou gerando aquela inundação, né? Eu estou abrindo a comporta de uma represa, então a inundação está, de fato, sendo causada. Eu estou gerando aquela situação em que a inundação é real, ela aconteceu. Já no 255, o que nós vamos ter é que eu estou gerando um risco de. No 254, a inundação aconteceu. No 255, eu estou causando um risco de que ela venha a acontecer. Veja o que, diz aí o 255. Remover, destruir ou inutilizar em prédio próprio ou alheio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem, obstáculo natural ou obra destinada a impedir inundação. Então, vamos imaginar que eu tenha destruído, eu tenha removido um dique, uma represa, a parede de um açude, aquele açude secou. Aí eu vou lá e destruo a parede daquele açude, sabendo que quando voltarem as chuvas, aquele açude vai encher novamente e vai causar uma inundação, repito, aquela determinada região. Então, veja, no 254, a inundação ela acontece, ela é real. No 255, eu estou criando condições para que ela venha a acontecer. E o que significa criar condições? Eu estou destruindo barreiras, eu estou destruindo obstáculos, eu estou inutilizando represas, eu estou inutilizando diques que, de alguma maneira, geravam essa determinada proteção ou natural ou artificial. Podia ser uma barreira natural que ali existia para impedir, por exemplo, o avanço de um rio, ou podia ser uma barreira criada, feita artificialmente pelo homem, uma parede, repito, de um açude, né, uma parede de algum tipo de elemento, como um dique, como uma barragem qualquer, dentro daquela determinada linha que a gente tem ali. Né? Agora, qual é a diferença do 254 para o 255? No 254, de fato, acontece a inundação ela vai acontecer e no 255 que a gente vai ter ter efetivamente a ideia de que eu estou inutilizando, danificando a estrutura em si que impediria isso. O 255, repito, ele, portanto, ele dialoga com o 254, mas são figuras distintas. 256, causar desabamento ou desmoronamento, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. E aí ele também vai trazer aqui a modalidade culposa. Né? Então, veja, aqui, imagina que eu causei ou dolosamente, lá no caput, ou culposamente no parágrafo único, ou desabamento de uma barreira, num morro, né? Eu tenho um morro, eu tenho uma montanha que tem ali uma barreira e eu acabo causando esse desabamento. É muito comum em algumas regiões,
né? A gente vai ter isso, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente vai ter isso em Minas Gerais, isso é extremamente comum, que em determinadas localidades sejam colocadas bandeiras, sejam colocadas sirenes para alertar sobre alguns riscos, por exemplo, de inundação, riscos de desabamento, risco de queda de barreiras, isso é extremamente comum. Então, veja o que diz aqui o 257. Subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento. Subtrair, ocultar ou inutilizar por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio ou outro desastre ou calamidade, aparelho, material ou qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo, de socorro ou salvamento, ou impedir dificuldade de serviço de tal natureza. Tá? Então, imagina, por exemplo, repito, é muito comum em algumas regiões do Rio de Janeiro, que são regiões mais montanhosas, isso em Minas também, isso é relativamente comum, que a Defesa Civil coloque sirenes, né, ou outras formas de alerta, bandeiras, alguma coisa assim, placas, que sinalizem rotas de fuga, que avisem quando do desabamento de uma parte do morro, ou de uma represa, por exemplo, naquela terrível tragédia do ano passado, em Brumadinho, em Minas Gerais, muito se criticou isso, porque não havia ali, de forma muito clara, rotas de fuga delineadas, sinalizações, avisos sonoros. Então, tudo isso são materiais destinados, utilizados para evitar os danos ou minimizar esses danos pessoais ou materiais. Então, veja, nos crimes que a gente tinha visto até o 256, estou criando a situação em si. Estou criando o incêndio, estou criando a explosão, estou criando a inundação, estou usando o gás. Aqui eu estou retirando, destruindo, inutilizando equipamentos que serviriam para esse tipo de situação. A Georgia pergunta o seguinte: professor, mas se essa inundação acabar por gerar muitas mortes, destruições de alta qualidade, a gente será responsabilizado apenas por esse tipo? Não. A pergunta da Georgia é importantíssima e muito, muito, muito útil, porque a gente tem um exemplo, repito, Georgia, do ano passado, lá de Brumadinho. Esses crimes todos que nós estamos vendo, incêndio, explosão, inundação, são crimes que podem, na prática, vir a ser aplicados em concurso com outros crimes. Então, nada impede que eu tenha um crime de inundação em concurso, por exemplo, com homicídio, ou com a lesão corporal, ou com outros crimes quaisquer. Então, eu não estou, George, e a tua pergunta é muito interessante, aspas, né, muitas aspas, protegido por esses crimes, dizendo, não, vou responder só pela inundação e não respondo mais por nenhum outro crime. A inundação por si já é uma conduta criminosa, mas eu posso agregar aqui em concurso de crimes várias outras condutas onde eu visualize na prática outros resultados criminosos, lesões, mortes e tantos outros desses efeitos. Consegui explicar, Jorge? Tá legal? Mas é muito legal essa tua pergunta para que a gente possa trazer isso. E veja, né, o que diz aqui o artigo 258, Jorge, já exatamente nessa tua pergunta. Se o crime doloso de perigo comum resulta em lesão corporal de natureza grave e a pena privativa de liberdade é aumentada de metade, se resulta morte aplicada em dobro. No caso de culpa, se do fato resultar lesão corporal, a pena aumenta-se de metade, se resultar morte, aplica-se a pena combinada. Então, veja, eu posso ter esse aumento de pena aí do 258, ou eu posso ter, dependendo das circunstâncias do caso concreto, o concurso de crimes. O que vai definir isso? Se eu tiver outras intenções, se eu tiver outros ânimos, se eu tiver outras vontades. Então, eu posso ter essa causa de aumento de pena do 258, ou eu posso ter o concurso com outros crimes. Tá? E para finalizar esse estudo de hoje, a gente vai ver aí o 259, difundir doença ou praga que possa causar dano à floresta, plantação ou animais de utilidade econômica. Aqui, mais uma vez, a gente vai ter esse crime ainda
vigente, aplicado, mas a gente vai precisar compatibilizar isso com a lei dos crimes ambientais. Então, se eu faço isso numa plantação ali doméstica, numa plantação comercial, numa criação de animais domésticos, ou de uma criação de animais, por exemplo, de uso comercial, eu estou no 259. Mas se eu utilizo isso, por exemplo, em florestas realmente, em animais selvagens e etc., aí eu estou na lei dos crimes ambientais. Então, há uma separação aqui do 259, dependendo do local e da destinação que eu faço em relação a esse determinado ato, né? Então, se eu estou aqui falando de animais domésticos, animais que são dentro de uma criação específica, né, daquela determinada granja, né, ou mesmo de uma criação de gado, a gente vai ter o uso do 259. Mas quando a gente trabalha, por exemplo, com animais selvagens, áreas de proteção ambiental, dentre outras, a gente não aplica o 259, insisto, são crimes, esses que nós estamos vendo, são crimes claramente de uso subsidiário, tá? Só fazer aqui a chamada, enquanto vocês pensam em mais dúvidas, para a gente poder finalizar a aula. Então, o que é importante desses crimes que nós estamos vendo? Então, a gente está estudando os crimes contra a incolumidade pública. São crimes que têm, repito, o objetivo desses crimes é a proteção mais ampla da sociedade. Eu não tenho aí um objetivo específico em relação a isso. Eu vou ter sempre um objetivo mais amplo, mais geral. E são crimes de natureza essencialmente subsidiária. Eu utilizo quando eu não encontrar uma tipificação mais específica, uma tipificação mais interessante, mais própria, mais adequada àquela situação. Como eu falei no início da aula, a gente vai ver isso hoje, na terça-feira da semana que vem. Eu vou usar só 2 aulas para ver essa unidade, porque são crimes que a gente vai precisar pensar aí para ver quais são os importantes. Eu não vou ver todos os artigos desse título, eu vou ver os mais importantes, e os da terça-feira que vem são mais importantes, sobretudo porque a gente vai falar de um crime que foi muito discutido nesse período de pandemia, que é o crime de difusão ou de inobservância de regras ligadas a questões sanitárias, e nós vamos ver o principal artigo desse título, que é o 273.
Então, recapitulando, a matéria da prova para a AV3, a matéria da prova de dezembro, ela começa hoje, eu não vou cobrar nada para trás, vai começar apenas hoje. Quinta-feira eu vou fazer com vocês uma aula mais curta, a aula vai ser de 7h30 às 8h, onde eu vou só comentar a prova, não vai ser feito chamada quinta-feira, tá certo? É só para dar um feedback da prova, não tem chamada na quinta-feira, e aí na terça-feira que vem a gente volta para concluir essa unidade dos crimes contra a incolumidade pública, e na quinta-feira da semana que vem a gente vai ver a penúltima unidade do semestre, que são os crimes contra a paz pública. E aí, depois já avançamos para a última, que são os crimes contra a fé pública. Repito, a minha ideia é que na última semana de novembro a gente tenha concluído todo o estudo do nosso conteúdo da disciplina, tá bom? Então, quinta-feira a gente começa às 7h30, vamos só até às 8h, será apenas um comentário em relação às provas, a prova, né, a AV2, e eu não farei chamada, tá? Terça-feira que vem a gente volta com a nossa matéria regular aqui, concluindo na próxima terça-feira o título dos crimes contra a incolumidade pública. Dúvidas? Tranquilo? Fiquem bem, muita saúde, muita paz. A gente se encontra, se Deus quiser, na quinta-feira, repito, para análise da prova, e terça-feira que vem a gente conclui essa unidade, tá? Um beijo grande, até lá.